Olá, eu sou o Marcos Gomes, jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. O genocídio de jovens negros e negras é o tema desse episódio da série produzida pela Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI Luta pela Democracia, que lançou, por aclamação, as candidaturas dos jornalistas Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente da ABI. A nossa convidada de hoje tem uma história muito rica, interessante, uma história sofrida, uma história de dor, mas que vai nos trazer também muitas lições, né, no combate a esse genocídio de jovens negros e negras no Brasil. Eu me refiro a Mônica Cunha, que é técnica em educação antirracista, defensora dos direitos humanos, cofundadora do movimento Moleque, integrante da Coalizão Negra por Direitos e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. Mônica, muito obrigado por ter vindo. É um prazer tê-la aqui nesse programa da Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI Luta pela Democracia. Boa noite a todos e todas. Uma honra muito grande, Marcos, pelo convite, por estar aqui falando de um tema, né, que é tão cotidiano para a minha vida e para a vida de todos que eu estou vendo aqui, porque somos todos negros, por isso que eu estou dizendo que é um cotidiano, né, que mesmo que não tenha acontecido, e a gente luta para não acontecer na vida de vocês diretamente, mas a gente sabe que é o entorno das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, né, da nossa vida social, a gente sabe que está sempre acontecendo. Então, vamos aí debater esse racismo, que para nós é fundamental para continuarmos vivos, debater e ficar contra esse racismo. E nós vamos discutir também um pouco do papel dos veículos de comunicação, né? A atuação desses veículos nessa matéria tão importante. Eu anuncio para vocês a participação de três colegas, né? Três queridíssimos colegas que estão aqui para apresentar comigo esse programa da Comissão de Igualdade Racial. Eu anuncio a jornalista Angélica Basti, escritora e mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ. Angélica é pós-graduada em Gestão de Direitos Humanos e Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes. Tem pós-graduação em Política e Sociedade do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP-UERJ, e está em fase de conclusão. Angélica é sócia da ABI. Anuncio também a participação da colega jornalista Ana Leia Rego, formada há 40 anos, trabalha no jornalismo há 40 anos, se especializou muito na área do jornalismo cultural, conhece de perto, né, as agruras do povo negro, seus problemas na questão do acesso, na questão dos direitos. Ana Leia vai trazer uma contribuição muito importante para esse programa. Ana Leia foi dirigente do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro e hoje participa do Conselho Deliberativo da ABI. E está empenhada na construção de uma agência de disseminação de notícias da resistência democrática dentro da ABI. E anuncio também a participação do Luiz Paulo Lima, que é jornalista, cool hunter, produtor executivo e comunicador transmídia. Vamos começar essa primeira rodada de perguntas com a participação da jornalista Angélica Basti. Mônica, bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Mônica, é uma alegria muito grande em tê-la aqui conosco. A gente está em alguns grupos aí, o principal deles é um grupo de resistência, né? E a resistência a tudo isso aí que nós queremos, né, fazer esse enfrentamento também agora na ABI. E indo direto ao ponto, Mônica, que eu acho que é bem bacana, né, a sua participação, que você traz esse olhar de dentro, né, não só pela sua experiência, né, pela sua luta, mas também pela sua vivência.
E esse olhar de dentro é que interessa para a gente poder compreender onde estão as falhas dos meios de comunicação de massa. A gente tem hoje uma tragédia humana, né? Mais de 400.000 pessoas negras foram assassinadas, né, por mortes violentas nesse país em uma década, segundo o Fórum de Segurança Pública de São Paulo. E a mídia fala muito pouco, né? Quando fala é em abordagens técnicas, né? Apenas falando de números, né? Enfim, são vidas que foram perdidas e que desaparecem, né? Em números frios, né? Rígidos. E além disso, a abordagem ela é técnica e ela é limitada, porque você não tem uma continuidade, né, dessa abordagem. E o assunto desaparece, né? A gente tem uma tragédia humana, hoje a gente está vivendo mais uma tragédia humana lá fora, entre vários outros conflitos internacionais que já estão acontecendo nesse momento, com milhares e milhares de refugiados. A mídia hoje ela foca, né, com muita propriedade na guerra, mas a nossa guerra aqui ela continua em silêncio, né? Ou ela continua pouco, com uma abordagem pouco qualificada. Eu queria entender o teu olhar, Mônica, né? Onde a mídia falha, né? Nessa cobertura sobre esse problema tão grave para os brasileiros, né? Porque a gente não está falando de problema de pretos, né? O problema desse Brasil, o problema da nossa democracia. E eu queria te ouvir um pouco, a partir desse lugar de fala, onde a mídia falha. Eu respondo ou vai ser em bloco? Não, responde. A sua primeiro? Tá. Então, vamos lá. Angélica, para mim é uma honra muito grande ter sido recomendada por você, né? E a gente está juntas aí nessas trincheiras aí de luta, nesses grupos aí de mulheres como nós, né? Na luta pelo fim desse racismo e pela vida do nosso povo, né? Pelo direito da resistência e da existência. Vamos lá. Quando você me faz essa pergunta, onde a mídia falha, né? E aí eu botei aqui, onde a mídia fala nas narrativas dessa tragédia. E do lugar que eu me encontro, comentei um pouco isso quando o Marcos pediu para conversar um pouco com ele sobre, né? Porque meu tempo de trabalho, quanto tempo eu estava nessa, tal e tal, eu relatei um pouco para ele que, assim, ao meu ver, eu vejo, e isso não é a Mônica, eu brinco, né? A Mônica do CPF sozinha, não. A Mônica em conjunto com outras mulheres, né? Outras mulheres mães, avós, enfim, ou mulheres negras sem necessariamente serem mães, avós. Que a mídia ela contribua para que essas tragédias aconteçam conosco. Tá? Porque quando ela coloca, né? E aí um alcance que tem, aí vamos falar, né, enfim, de uma Globo da vida, né, que tem um alcance mundial. Então, quando uma Globo fala sementinha do mal, quando uma Globo fala, né, uma sementinha do mal, estou querendo dizer sobre um adolescente, né, que comete algum ato infracional ou comete algum ato ilícito, né? Não tem nenhuma sensibilidade de querer entender. Não, é sementinha do mal. Porque aquele... Sabe que na lei não se chama mais menor, se chama adolescente, mas eles não estão aí para se reiterar, para poder entender, né? Pelo menos o linguajar correto, não. Mas não é que não saibam. Como o Marco apresentou cada um de vocês aqui, né? No sentido da competência, da escolaridade, da intelectualidade,
Então, eu tenho certeza que qualquer um que está aqui, né, de posse do estatuto para entender, vai falar adolescente, não vai falar menor, porque vai entender que esse linguajar não cabe mais. Esse linguajar menor é uma forma de diminuição, uma forma também, né, de mostrar para essa sociedade que nós continuamos, na cabeça deles, um povo diminuído, um povo inferior, um povo... Só que, assim, isso é dado, isso é falado para os nossos filhos, os meus filhos, os filhos das minhas irmãs, os filhos das minhas companheiras, porque quando é para o filho da Branca, a narrativa da mídia é real. Ela se coloca, está por dentro de falar, não, um adolescente tal, filho do fulano de tal, sabe? Mas para mulher da favela, da Baixada, da menor, sementinha, bandido, entendeu? Eu coloquei a sua pergunta nesse lugar de propriedade, né, que eu tenho mais, para poder você entender como isso prejudica. E aí, quando essa mãe se coloca, né, para mostrar numa audiência, para mostrar em órgão público, ou até para uma conhecida que ela criou, que o filho estudou, mas não adianta, porque o que está é o que a mídia colocou, o que está no jornal. Então, o que está valendo é aquela narrativa. E é o que pega mais. Entendeu? Então, ali, você já colocou aquele adolescente como bandido, como marginal, aquela família como sendo a responsável, a culpada por aquela situação. Entendeu? Então, assim, a mídia ela contribui para que esse racismo que nós tenhamos, né, e conhecemos tristemente tão bem, né, desde sempre nos nossos corpos, ela contribui para que nós não deixamos de viver esse racismo, para que nós não continuemos a morrer por conta dele. É óbvio que eu também não quero ser leviana para dizer que a gente não teve nenhum avanço nesse tempo inteiro. Tivemos, né? Mas esse avanço ele foi feito por nós, porque fomos nós que essas mídias alternativas, né? A gente fala esses educadores populares, não, comunicadores populares, que começaram a colocar a real narrativa. Eu vou falar aqui de um que eu estou só me lembrando, que a minha cabeça é uma bênção de Deus, para não dizer o contrário, de esquecimento, mas me lembrei aqui agora para falar do Voz da Comunidade, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar neles. Então, assim, eu sei que tem outros, mas é porque eu me lembrei desse agora. O que é o Voz? O Voz é um coletivo, né, de jovens negros, né? Uns já têm a formação, outros não têm, estão aí em busca, mas que estão narrando e estão mostrando uma real narrativa para a mídia do que está acontecendo. Né? Quando eles mostram, né, para as outras mídias que a gente já conhece aí, que, né, nossa, Band, Globo, Record, SBT, enfim. E aí a gente começou a pautar, através dessas mídias, né, alternativas, a nossa realidade. E aí a coisa começou a mudar. Ainda está como nós, de fato, queríamos? Não, não. Mas já mudou. Mas isso fomos nós que botamos isso. Porque a gente não ficou mais esperando com que a mídia se redimisse de algum erro, não, porque eles não fazem. Eles não nos pedem perdão. Sabe? Então, assim, então, é por isso que eu vi tanta necessidade,
né, quando o Marcos me fez o convite através da indicação da Angélica, de estar falando. Porque é isso, eu também, quando eu comecei a entender quais eram os meus direitos, porque a primeira arma que a gente adquire quando a gente começa a entrar para o movimento é saber os seus direitos, é saber quem é você dentro dessa sociedade. E aí é pronto, aí acabou. Aí você se torna ameaçado, aí você se torna um problemão, porque você discute o direito que você tem. E é isso. E aí você não discute mais com o profissionalzinho. Eu não tenho que estar discutindo com um jornalista tal, fulano de tal. Não, ele tem um conjunto, ele tem um coletivo, que é a ABI. Como os advogados têm a OAB, os assistentes sociais têm o CRES. É onde nós vamos, de fato, procurar e falar do que aquele profissional fez. Então, assim, falar para esse lugar da onde todos os jornalistas têm que passar, têm que estar registrados, vamos colocar assim, é muito bom, porque é, de fato, fazer com que esses profissionais escutem uma reivindicação, uma queixa nossa, e não é só nossa, porque somos familiares de vítima, que a Mônica perdeu o filho assassinado, não. É uma reivindicação nossa, população negra, que não queremos que a mídia também ajude a nos encarcerar e a nos matar. Angélica, espero ter respondido, meu amor. Ok, Senão, Mônica. eu respondo de novo. Ok, Mônica, certo? Espera aí que a câmera fechou aqui. Pronto. Essa câmera ela é rebelde, tá, gente? Não liga não, porque ela briga comigo, ela me desobedece, entendeu? Ela fecha quando eu não quero, ela Não trava tem vida tudo. própria. Ela tem vida própria, não tem jeito. Ela manda em mim, tá certo? Então, Mônica, esse é um assunto que nós vamos, e já começamos a discutir muito entre nós na ABI, porque realmente nós não estamos gostando do que nós estamos vendo, nós não aprovamos nada disso que está acontecendo e nós precisamos, sim, atuar e dedicar nosso tempo para mudar essa lógica. Quero chamar agora a Ana Leia Rego para fazer a pergunta. Ana, está contigo. Mônica, é uma honra. Desculpa, Ana Leia. Angélica, você ficou contemplada, meu amor? Mais do que contemplada, Mônica. Você trouxe pontos altamente relevantes e colocou exatamente o que eu esperava que você colocasse, com a abordagem que é importante, né, que nós, jornalistas, né, que estamos na mídia, interferimos, influenciamos na opinião pública, precisamos ouvir e, principalmente, acordar. Né? Muito obrigada. Desculpa, Ana Leia. Imagina, não há de quê. Primeiro, registrar que é uma honra estar aqui nesse coletivo, lhe conhecer e saber toda a tua luta realmente é espetacular. Eu concordo com você, Mônica, quando você diz que a imprensa está devendo muito, está devendo muitas desculpas e não reconhece nada. A imprensa ela tem ela conta a história sob o ponto de vista dos vencedores, né? Essa mídia alternativa que surge agora são janelas, né, muito importantes, e eu torço muito para que a ABI esteja aberta a essas janelas e faça dessas janelas janelões, entendeu? E que a ABI também seja um espaço para a gente discutir o comportamento da mídia sobre vários aspectos, e construir uma nova imprensa, né? Construir uma nova abordagem. Tem uma coisa que me impressiona muito, além do fato de não dar continuidade, às vezes não dá nem o nome da vítima, não dá nem o nome da mãe, nem do pai, não conta nem a idade. É uma coisa assim como se fosse um cidadão de segunda categoria, né? É o tempo todo a gente vendo o jornal dos que ganham, né? dos donos do mundo, reportando com seu jeitinho de ser, esse cidadão, esse contingente populacional, como eles veem, que é um povo de segunda categoria, né? Isso não pode continuar assim. Agora, uma outra coisa que também me intriga
que a gente, que eu acredito que seria positivo, né? Que a gente contasse que essa imprensa, mesmo sendo do jeito que é, que ela gastasse tempo contando o esforço que os educadores, que as mães, que os pais fazem para que esse genocídio não seja maior do que já é. Então, eu sei que tem um esforço de pais e mães explicando para as crianças o que existe um racismo, que esse racismo é mortífero, né? Dependendo de situações. E eu queria que você falasse sobre isso, mãe. De que forma a imprensa pode interagir com isso? Que eu sei que você é uma educadora da educação antirracista, né? A maneira que a sociedade tem evoluído sobre essa questão, que é desconhecida para uma parte das pessoas, que ela não costuma ser reportada, né? Ela não costuma ser contada. E eu, às vezes, inclusive, me emociono muito de mães falando: você não sabe o esforço que a gente faz de ter que contar isso na criança de 5 anos, ter que dizer para ela que algumas pessoas a veem como um cidadão de segunda categoria. Isso é muito chocante, isso é muito terrível. Mônica, conta aí para a gente, por favor. Oléia, meu amor, muito obrigada. É uma honra muito grande lhe conhecer e saber da mulher que você é aí através dessa apresentação que foi brilhante pelo Marcos. Oléia, assim, como eu falei, né, tenho as minhas críticas, mas também sei ver, sei enxergar essa mudança também que a mídia está tomando aí através da pressão que temos feito, né? E aí, quando você fala como pode ajudar, como pode mudar, eu acho que está tendo um caminho, eu vou ser muito sincera para você, que eu estou gostando muito, que é esse caminho de estar mostrando as nossas lutas. Hoje, cada movimento de mães, Léo, o meu é o movimento moleque. Mas tem, tristemente, queria te dizer que não tem mais, mas não é. Tem diversos outros. Tá? Isso é uma coisa muito triste. E eu te digo que o movimento moleque que já existe há 20, que não foi o primeiro, não adianta, eu tenho que estar fazendo esse reconhecimento, até mesmo pelo dia de hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Né? E mulheres que lutam. A gente aqui, estou junto de outras mulheres, como vocês, estão aí nessa luta, formadas, poderiam estar aí com toda a formação, toda a intelectualidade de vocês, né? Enfim, vendo as coisas, mas estão aí, continua na luta, continua tentando mudar o que vocês escolheram fazer como profissão de vida. Então, continua na luta. E aí, todos esses movimentos de mães que existem, que não são poucos, já falei que se a gente se reunir, a gente realmente está maior do que o Maracanãzinho, tá? Eles hoje conhecem diversos jornalistas, sabe, de diversas redes, né? Globo, Manchete, aí fora esse núcleo, como eu já falei para vocês, que são a mídia... A gente esqueceu. Essa mídia que enfim, comunitária. Essa mídia mais comunitária, né? Que atua nos bairros, né? Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa, vamos fazer um ato, vamos fazer um encontro, a gente chama eles. Então, grava. Por mais que a mídia que nós conhecemos não vai, mas a mídia outra vai, a popular. Grava. Quando grava, mostra. Hoje temos aí, né? Essa ajudazinha, que é isso aqui, que ele fala para o mundo. Então, você botou aqui, o mundo viu, conheceu quem é a gente. E daí isso viraliza. Então, hoje em dia, a mídia, para nós, hoje ela tem, né, esses dois lados. Ela nos prejudica, mas também faz com que a gente tenhamos voos muito altos. A comunicação faz com que a gente vá a lugares que eu possa até ir, mas eu posso não ir nunca. Mas o meu rosto, a minha voz, a minha história já chegou. Está me entendendo? Sábado mesmo eu estou embarcando para os Estados Unidos, para Washington,
para estar falando em 3 universidades depois na Califórnia, e eu já cheguei há algum tempo, mas é a minha primeira vez, já fui para outros países, não para os Estados Unidos, mas que quem chegou primeiro foi a minha história, meu trabalho, minha voz, minha cara. Agora que eu vou presencialmente. Mas há alguns anos que eu já rodo por lá, mas eu nunca fui. Entendeu? Então, assim, tem essa facilidade. Muitas das mães, né, já viajaram para outros países. Isso não é mais uma coisa, mãe não andou de avião. Não. Já é uma coisa até comum na nossa vida. Entendeu? Então, tem essa facilidade. E aí, quando a gente chega, né, a gente fala a verdadeira narrativa. Quem fala da gente somos nós. Porque o que a gente está fazendo? É falando para essa sociedade que, por mais que quem foi na universidade, que quem estudou, quem pesquisou, tem um entendimento do assunto, mas não tem propriedade. Quem tem propriedade para falar somos nós. O dono do defunto é a gente. E aí falar nessa forma, né, que a gente, dono da cabeça do defunto, somos nós, essa coisa dupla aí. E é isso mesmo. Então, ninguém pode estar falando, e aí eu vou puxar para o meu filho, ninguém pode falar mais do Rafael do que eu mesmo. Eu que vou dizer, quando meu filho se tornou um adolescente autor de arte infracional, o que foi que o sistema fez com ele para depois matá-lo num dia como hoje, terça-feira até, no meio da rua, justificando que ele era bandido, que colou. Então, eu é que estou mostrando a minha cara o que isso significou e significa para mim. Qual é a dor que eu vou carregar para o resto da minha vida? A partir do momento que o Estado colocou sobre mim o racismo que existe estrutural e institucionalmente dentro desse país. Mas é eu que estou falando, não peguei, ninguém pegou o livro tal e foi lá para frente, olha, vou abrir aqui na página tal. Não! Não tem página, tem eu. Que a vida é minha, a história é minha. Então, ninguém vai saber contar melhor do que eu. Então, não tem que levar ninguém, tem que levar a mim. Ninguém pode falar melhor do que eu mesmo. Então, essas coisas que têm passado na TV, Leia, ou nas redes sociais, né? Mostrando todo o nosso trabalho, toda a nossa militância, sabe? Isso é de uma importância gigantesca. A gente anda na rua hoje, eu ando na rua hoje, eu estou de bobeira, enfim, tal, até tomando uma cerveja, quando daqui a pouco tem alguém batendo nas minhas costas. Mônica Cunha, eu, né, fico meio assim, não, eu te acompanho nas redes sociais, eu conheço sua história. Pô, cara, eu queria me solidarizar com o seu filho, com a sua luta. Isso é a comunicação que faz. É a imprensa que leva isso aí. Entendeu? Então, é a gente saber, e a gente também, hoje, estou terminando, Marquinhos, é saber, a imprensa nos usou muito, né? Que é isso, é que eu digo para vocês, sem a informação. Quando você adquire a informação, que essa é a verdadeira arma, é o saber, a gente também passa a usar ele. É isso. Ok. Só queria lembrar que nós estamos conversando aqui com a Mônica Cunha. O tema dessa entrevista é o genocídio de jovens negros e negras e como a imprensa, né, atua de uma maneira ruim, né, de uma maneira não muito da forma como todos nós gostaríamos em relação a esse tema, e é papel de todos nós, da Comissão de Igualdade Racial da ABI, do movimento ABI Luta pela Democracia, estar trazendo esse tema para debate. Nós estamos, sim, disputando uma eleição,
A nossa chapa tem como candidato a presidente o jornalista Otávio Costa e candidato a vice-presidente a jornalista Regina Pimenta. Nós estamos gravando esse programa no dia 8 de março, é uma terça-feira, então é uma data muito significativa também para todos nós, então possivelmente você vai assistir esse programa numa data diferente à data de gravação. Mas fique certo de que nós voltaremos com esse tema aqui em outras ocasiões, outros episódios, porque a gente precisa acompanhar o que está melhorando e precisamos cobrar, né, de uma maneira muito efetiva, muito séria. A ABI precisa estar na linha de frente da cobrança em relação ao papel dos veículos de comunicação. Antes de mais nada, também eu quero agradecer o apoio da produtora AltV, na pessoa do Alberto Luchetti e do Serginho, né, que está aí nos bastidores, nos ajudando para fazer um melhor programa para vocês. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Luiz Paulo Lima. Está contigo, Luiz. Tá bom. Bom, Mônica, em primeiro lugar, prazer enorme e estamos engajados. Você falou tudo o que a gente precisava ouvir e que nós concordamos plenamente. Mônica, eu queria comentar o seguinte: a gente sabe que as desigualdades não são só socioeconômicas, passam por razões socioculturais, étnico-raciais, mas tem um lugar que é o lugar do Estado. Né? O Estado, falou da polícia militar ou das polícias, eles são pagos para servir a população. Eles são pagos para servir a população, para dar uma atenção. E o que se vê é justamente o contrário, porque além de tirar a vida de jovens, né, que a gente não precisa nem enumerar a quantidade, todo dia tem uma cena, né, tem uma cena de como você falou, você usou um termo que eu queria lembrar agora, que é aquele não é um adolescente, não é um então depois disso passa a ser números, porque o próprio Estado ele tem essa pecha, né, de vitimizar, né, como é que eu vou dizer, da culpabilização das vítimas. Quer dizer, a cena é construída, né, no momento em que o ato foi cometido. Então, a gente percebe que o Estado ele assina essas mortes, né? Ele assina porque o agente do Estado matou uma criança, matou um jovem, né? Que para eles não é criança e nem jovem, né? É uma semente do mal, vamos dizer assim. E depois todo o aparato judicial vem como se culpabilizar a vítima, quer dizer, que a vítima fez isso, a vítima reagiu, a vítima estava armada. Então, você falou hoje uma questão, uma palavra que eu achei importante. A gente não está falando só de imprensa, a gente está falando de comunicação, né? Como é que as comunicações transversalizam, como é que elas caminham, como é que elas vão, muitas vezes, a nosso favor, mas, na maioria das vezes, é para reforçar essa visão distorcida do Estado, que a gente chama, a gente fala aqui o tempo todo do racismo, que é estrutural, desde o século XIX. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco de como é que acontece a sua relação com o Estado. O Estado, ele te procura, né? Quer dizer, depois de tudo que aconteceu, ele está ali solidário a você, ou continua nesse distanciamento e ainda cada vez mais reforçando a ideia de que o seu filho foi o culpado da própria morte?
Luiz Paulo, muito obrigada pela pergunta. Uma honra minha também estar aqui com você hoje, estar te conhecendo. Estou muito feliz de ver a quantidade de pretos, né, que tem aí para estar, de fato, mostrando uma narrativa real, né, dentro dessa situação. Tem uma que eu admiro muito, né, que é minha amiga particular, que é Flávia Oliveira, que é uma pessoa que muito admiro, que muito, enfim, fico toda envaidada e vaidosa quando eu vejo ela nesse lugar, quando eu vejo ela colocar as coisas, né? Enfim, então, saber que existe mais para mim hoje está sendo uma alegria. Muito obrigada. A minha relação com o Estado, spam. Ai, meu querido, é de mal a pior. Muito de mal a pior. Porque, assim, eu às vezes sou repetitiva porque não tem como não ser, sabe? E aí eu volto a falar da informação, sabe? Do entendimento, do porquê, para poder a gente virarmos o que nós viramos, que foi protagonista das nossas histórias e das nossas vidas. Só conseguimos ser a partir do momento que conseguimos informações. Né? E é isso, informação você adquire com o quê? A não ser falando daqui e dali, na vivência, como você lendo. Eu não sou nenhuma intelectualizada, não sou nenhuma lá, mas eu, para poder também me entender como uma mulher negra, porque nem isso, quando eu cheguei na luta, eu tinha, porque eu tenho 58 anos. A minha geração não é uma geração como a de hoje, que a gente fica, eu, pelo menos, fico felicíssima quando estou vendo os meus netos, né, as mães deixarem seus cabelos crespos aí à mostra, deixar a beleza dos meus netos transparecer. Mas eu não venho desse lugar, eu não venho desse entendimento. Então, eu venho para a luta sem nem entender que eu era preta. Sabia que não era uma mulher branca, mas também não tinha noção que era uma mulher negra. E quando eu descubro, quando eu me reconheço, eu renasço, né, com essa minha verdadeira identidade, e aí agradeço, criou a instituição que a Angélica sabe, que muito faz esse trabalho, não sei quantos anos, e tem que bater palma, porque elas ainda tem que fazer ainda muito, porque, né, tristemente, a gente não pode dizer que todas hoje se reconhecem, porque não é assim. Temos um número já bom, mas o reconhecimento só, por si só, Paulo, não basta. Você tem que se reconhecer e você tem que entender. Não é só se reconhecer para usar trança, cabelo crespo, roupa de tecido africano, não. Não. Porque eu, quando não quero usar trança, eu passo química no meu cabelo. Eu pinto meu cabelo de louro porque eu tenho um cabelo branco. Mas eu sei direitinho quem sou eu na fila do pão. Eu sei direitinho que a química e nem a tinta, eu deixei de ser negra. Eu vou deixar de passar pelo racismo. Não vai me livrar. Então, esse é o entendimento que a gente tem que fazer, e é esse o trabalho do Movimento Moleque com todas as mulheres, com todos os jovens que a gente atende. Ok, se você quiser usar seu cabelo crespo, maravilha, é lindo! Mas se você também não quiser usar, ok, que é um direito seu. Somente você ser mulher, que a gente é muito vaidosa, muito múltipla, então pode. Só que você tem que entender quem é você. Não pense que vai alisar o cabelo, vai pintar, que o racismo não vai te achar. Não se engane. Racismo não é pela pintura do teu cabelo, não é pela química que tu usa. O racismo é pela cor da sua pele. Então, você pode ser morador lá do 5º andar da Barra, ter 500 carros na garagem, mas você nasceu preto. Já dizia a Thaís Araújo, alguns anos atrás, quando falou. Hoje eu levo meus filhos para a escola todo dia, motorista, parará. Minha preocupação é quando eles tiverem que ir para a escola sozinhos, tiverem que andar por aí sozinhos, porque eles nasceram preto, ele é filho de um preto com uma preta. E aí vai ser o quê?
vai pregar uma placa na cabeça dele, é filho de Thaís Araújo e o Lázaro Ramos? Não vai poder. Então, é sobre isso. Então, o que acontece? A minha relação com o Estado, eu dei toda essa explicação, Paulo, para você poder entender um pouco, que começa a dar ruim quando eu começo a entender o que ele realmente fez comigo e o que ele realmente fez com o meu filho, desestruturando toda a minha vida e a minha família. Porque eu não tinha uma vida desestruturada, não, Luiz. De alguma forma, eu dava meu jeito. Eu tinha como comer, eu tinha como trabalhar, eu estava dando meu jeito. Quando ele mexe, uma das coisas que eu mais amo, porque eu sou mãe de 3 filhos homens pretos, que muito me orgulho. Tá? E aí, quando o meu filho se torna um adolescente autor de ato infracional, ele vai para dentro de uma instituição do Estado, Luiz Paulo. Ele não foi para dentro da casa da minha tia, da minha mãe, de uma instituição da sociedade civil filantrópica, não, meu amor. Ele foi para dentro de uma instituição do Estado, pública, aonde existia e continua existindo, que já vai para 32 anos, uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que ali rege como aquele adolescente tem que ser tratado, como aquela situação tem que agir. E ali não é cumprido. E por que não é cumprido? Porque o meu adolescente era um negro. E para negro não é interessante cumprir nenhuma medida. Para negro não é interessante que eles saiam dali para construir caminhos, para se tornarem jornalistas, advogados, médicos. Não. Entendeu? Porque vocês que já estão aí, por mais que a gente não aqui, né, não somos novinhos, não estou chamando ninguém de velho, mas não somos novinhos, né? Já foi uma dificuldade. Se a gente ainda fazer, como eu tenho um formado, de repente vocês também têm filhos formados, não sei, para eles isso é um absurdo. Porque já foi um problema, já é um erro, a gente já está. Como é que a gente ainda vai botar filho? Quer dizer, a gente está indo contra o sistema. Porque não foi isso que foi programado. Não foi programado para ter um Luiz Paulo, uma Anélia, uma Angélica, uma formado, está louco? Uma Flávia Oliveira numa emissora como a Globo, Globo News, está louco. Da onde? Não. O que está programado desde a política, uma política genocida desde sempre, é que nós engrossássemos cada vez mais a estrutura do Estado, que eles nos dão o sistema prisional ou os cemitérios. Isso aí é particular. Esse é o nosso lugar na cabeça do Estado. Então, quando você não cumpre esse caminho, sabe o que você tem que viver? Sobre ameaça como eu vivo hoje. Eu tenho que andar de carro blindado, eu tenho que ter todo um aparato para mim não morrer, meu amor. Porque eu sei que quando assassinaram meu filho, não foi porque ele era um adolescente autor de ato infracional, não. Ou porque ele era um adolescente, um jovem, quando morreu, já era um jovem negro. Sim. E como é que vai deixar ele sair do sistema se eles tiveram tanto trabalho de fazer toda uma modificação naquele jovem? Eles pegaram aquele adolescente e fizeram com que esse adolescente, Luiz Paulo, que é o pior, fizeram com que ele acreditasse que ele era bandido. Exatamente. Esse é o pior. E aí, quando ele acreditou que ele era, o tiro que ele levou já tinha levado há muito tempo. O tiro foi só para deitar o corpo. Porque ele já tinha perdido a identidade. Porque a institucionalidade, a instituição do Estado não dá nome a ele quando chama, dá um número. Dá um número. É uma estatística. Você tem um número no cemitério e você tem um número dentro de uma instituição pública. Então, tira a tua identidade. Porque isso, vocês melhores do que eu, né, sabem que nós vivemos lá na escravidão há 500 anos. Então, nós
Por isso que eu digo, nós somos libertos. Libertos de quem? Para onde? Nós não somos um povo liberto. A abolição não chegou para nós, mas a gente está construindo ela. E aí, a mídia tem esse papel enorme hoje para estar à frente nossa construindo isso. A gente precisa da mídia para, de fato, construir a nossa liberdade. Ok. Mônica, eu vou trazer aqui uma pergunta do nosso colega aqui da Comissão de Igualdade Racial, que é o Sérgio Túlio Caldas, mas nós já estamos entrando na reta final do programa. Então, eu vou fazer a pergunta do Sérgio e depois eu vou passar para as despedidas dos nossos colegas aqui da comissão e para as suas considerações finais. O Sérgio Túlio Caldas, você falou em caminhos, né? Abrir novos caminhos. O Sérgio Túlio Caldas faz uma pergunta nessa direção, Mônica. Sabemos que jovens negros e negras têm pouco ou nenhum acesso a uma educação melhor nos ensinos médio e fundamental. Isso acaba excluindo nossos jovens das melhores universidades. Que papel os jornalistas podem e devem ter para reverter esse quadro? Vamos ouvir a Mônica. Está escrevendo. Tá bom. O que acontece, Marcos? Como é que é o nome da pessoa mesmo? Desculpa. Perguntou? Sérgio Túlio Caldas. Sérgio Júlio. Sérgio, meu querido, o papel do jornalista, né, na educação, eu entendi assim, foi. Olha, hoje eu acho que a gente tem também, aí eu vou sempre a isso, a pressão que nós fazemos para continuar vivos, né, em todas as áreas, na educação, eu vejo esse... Porque se a gente for falar do ensino público, vamos combinar, está vergonhoso. Né? Eu acho que no meu tempo, e aí eu repito, tenho 58 anos, a gente ainda podia contar, porque eu tenho um filho que acabou de completar, dia 21 de fevereiro, 40 anos, que já na época dele já era complicado, ele já teve que estudar no particular. Entendeu? Então, assim, e de lá para cá, eu tenho outro de 20, eu tenho um de 40, que é formado, é professor de jiu-jitsu, mora na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Tem um Wilbert, que é um caçula de 28, para a época desse povo de 28, então, já estava bem ruim, já estava. E tenho, né, e tive o Rafael, que se tivesse vivo, estava aí com 35 anos. Ele foi assassinado com 20 anos. Então, se a gente só ir por esse caminho, que deveria. Por isso que eu fico... Hoje eu discuto isso com as minhas noras a partir dos meus netos. Né? Porque a gente tem que pagar uma escola particular, que eu já fiz com os meus, como eu acabei de falar. Mas eu não concordo muito. Não concordo, porque é pagar 2 vezes. Porque a gente paga imposto. Quem paga escola pública, quem paga faculdade, somos nós com os nossos impostos. Então, tu vai pagar 2 vezes. Eu vou pagar a clínica, não vou no hospital público. Mas você vai pagar 2 vezes, vai pagar a consulta da clínica e vai continuar tendo seus impostos tributados para você poder pagar. Então, é isso, falta informação. Então, eu fico falando para minhas notas. Vocês têm que fazer pressão na escola, que o estudo melhore, que tenha professora das matérias que está faltando. Tem que exigir. A escola não dá jeito, a diretora, então vai lá no MEC, vai na Secretaria de Educação, vai aonde, de fato, exigir que tenha. Porque tem que ter. Isso é pago por nós, não é de graça. Por quê? Por que querem? Porque a gente sabe que a base hoje do município, do ensino médio, para a gente ter, para os nossos filhos ir para a universidade, terrível. Terrível.
Não temos média para isso. Então, você tem que botar numa escola pública para poder tentar fazer aí depois uma universidade pública. Porque os nossos, hoje, vão para uma universidade particular. Mas o que acontece? Os nossos, quando entram, consegue, tá bom, consegue passar, vai lá para uma escola particular, estuda, faz um cursinho, consegue entrar para a faculdade. Mas cadê que ele consegue levar? Porque tem que trabalhar, tem que sustentar o que a faculdade particular pede, toda a estrutura. E como é que dá isso? Se muitas das vezes os nossos têm que ajudar em casa, ou têm que próprio se sustentar, muitos vêm de outro estado, sabe? Então é muito difícil. Então, para nós, tem que ser de verdade ensino público desde a primeira infância até universidade. É nosso direito, é nosso lugar, é ocupar o que é nosso. E aí, como a gente tem feito isso? Tem até ganhado alguns espaços bons através desses pré-vestibulares comunitários, que quase em todas as favelas tem. Então, o que esse jornalista, o que a mídia, a imprensa poderia estar fazendo? Propagando, mostrando, sabe? Alavancando, porque sabe o valor que é estar falando de um Só Cria que fica na Rocinha, de um Nita no Jacarezinho, de um Nós por Nós da Baixada. Porque cada nome desse significa mais jovens negros dentro de universidades, mais jovens negros jornalistas, médicos, advogados, enfim, diversas outras matérias. Cientistas. E olha que a gente hoje tem em todas as matérias, em todos os cursos que a gente possa imaginar, a gente tem preto. Claro que umas mais, outras menos, a gente sabe disso. Mas a gente já chegou. Só que temos que ter mais. Ainda somos um número muito pouco. Quando uma pessoa preta vai ser consultada por uma preta, que é uma médica, e pergunta cadê a médica, a gente ainda está faltando muito. Porque ela não sabe olhar para aquela preta sentada, de jaleco branco, como uma igual a ela, uma vizinha, uma amiga, uma irmã, que se formou, se hoje é uma médica, e melhor vai entender uma hipertensão, uma... Ai, gente, esqueci agora aqui o... Diabetes. Diabetes. Doenças que são mais peculiares na raça. Entendeu? Mas ela ainda consegue olhar aquela pessoa como a enfermeira. A médica vai entrar que hora? Porque o que foi feito culturalmente para nós é que a médica, além de ter o jaleco branco, tem a pele branca e o cabelo lisinho. Uhum. Então, essa é que entende, essa que é a médica, essa que é a pesquisadora, não é a preta. Agora, se tu vê a preta com a vassoura, tu tem certeza que ela é a faxineira, que o homem é o gari. Tu vê o homem de terno, você sabe que ele é o segurança, nunca que ele é o advogado. Isso. Então, são essas culturas, essas formas de nos enxergar que a mídia também tem que ajudar a fazer. Perfeito. Mônica, eu falei que a gente estava já na reta final do programa e certamente esse é um tema que ele não se esgota, né? Em uma hora de conversa, em uma hora de troca de ideias, para aprofundar, mas com o objetivo claro de que nós precisamos atuar para melhorar a qualidade do trabalho da nossa imprensa, da nossa mídia, no olhar para esse tema tão importante e que nos aflige tanto, que é o genocídio de crianças, jovens, negros e negras. Angélica Baixa, muito obrigado por ter participado e ter feito todo esse esforço. Eu sei da sua luta, da sua batalha, e como cara, muito pesado para você, mas eu fico muito orgulhoso de ter podido reunir vocês aqui, né? A ideia foi sua, e a Mônica foi assim também muito generosa, né? Entendeu perfeitamente qual é o papel da ABI nessa história toda e o que a gente está tentando fazer. Muito obrigado, Angélica. Eu quero
Só para finalizar, né, agradecer também a oportunidade, agradecer pela presença da Mônica, dos demais colegas, parabenizar o Marcos, né, por essa organização e coordenação, e dizer que fica um aprendizado, né, aqui com a presença da Mônica, do quanto que a imprensa brasileira ainda precisa caminhar. Porque quando a gente fala dos jovens, a gente, em geral, pensa na educação, né, que é uma pauta importantíssima, né, fundamental. Mas hoje, quem está na linha de frente não está querendo só escola, está querendo estar vivo. É uma questão de vida e de morte. Né? Então, eu quero que a imprensa, né, nós, jornalistas, a gente precisa refletir sobre as nossas pautas, né? Porque pensar hoje nesse jovem que está sendo assassinado, né, a cada 1 minuto, 23 jovens são assassinados nesse país. Isso é escandaloso. Eles deveriam estar na escola? Sim, mas também deveriam estar vivos, né? Então, quem é especialista, né, cobre segurança pública, cobre violência, precisa repensar o seu modo de atuação. E eu acho que aí que a ABI tem um papel fundamental de pressionar, né? Foi colocado aqui o papel do Estado, né? Pressionar o Estado brasileiro para que é racista, que tem várias práticas racistas, a rever de fato. A gente já tem toda uma gama aí de proteção legal para garantir, né, a vida dessas pessoas, mas que o Estado está falhando. Então, nós, jornalistas, a gente pode tomar a frente disso e começar a repensar as nossas pautas, né? A Mônica trouxe aí vários pontos importantíssimos que a gente deve obrigatoriamente refletir e continuar construindo, né? Eu acho que é um processo, isso não vai mudar de hoje para amanhã, mas é um processo que é fundamental que cada um de nós aqui nessa mesa e que vai estar nos ouvindo saiba qual é o nosso lugar e qual é o nosso papel. Essa é a mensagem que eu queria deixar e agradecer aí. Obrigada aí, Mônica, mais uma vez. Valeu. Valeu, Angélica. Eu queria agora as despedidas da Ana Leia. Obrigado, Ana, por ter vindo. Para mim, é uma honra, né? Realmente uma enorme honra de estar estar dentro de um debate tão essencial para a sociedade, que é essa imprensa que nós temos e o quanto ela precisa se reformatar para ser considerada democrática e a gente poder reconhecer que ela está contribuindo para o engrandecimento do nosso país e para o aprimoramento das nossas relações sociais. É muito importante esse tema, o racismo é um tema absolutamente relevante e a gente está na véspera de uma revolução com relação a esse tema. Quanto mais pessoas tiverem a consciência, e isso é notável, que a gente percebe que tem esse ampliado número de pessoas que têm um entendimento, que têm a compreensão, e parabéns pelo trabalho que Mônica Cunha faz sobre isso, em prol disso, né? Da conscientização das pessoas. Quanto mais pessoas tiverem com esse acúmulo de reflexão, mais pessoas estarão cerrando fileiras para o jornalismo de qualidade e digno, que é a nossa construção e é o nosso grande desafio dentro da BI, contribuir para que esse jornalismo floresça. Então, muito obrigada pela oportunidade e pela experiência. Boa noite. Valeu, Ana. Luiz Paulo, as suas despedidas, por favor. Só para ser breve, bom, Mônica, só quero te dizer o seguinte: a tua luta é a nossa. E assim, o racismo é inegociável. E a nossa fala é para dentro da BI, fundamentalmente, nesse momento. Porque você falou muito do conhecimento, da comunicação, e a gente precisa ter fontes, a gente precisa ter referências. E essas referências, elas têm que ser ouvidas. E uma instituição como a BI, que é um pilar importante da democracia,
nós precisamos fazer disso uma realidade, ou torná-la realidade nesse momento. Porque nós, negros, dentro dessa comissão, nós queremos discutir o poder, sim, queremos discutir a nossa participação mais efetiva, porque se a gente não tiver poder de decisão, a gente não muda. Então, nós estávamos ontem do lado de fora, como jornalistas, como comunicadores e tal. Hoje nós estamos do lado de dentro, discutindo aqui com colegas de que forma nós vamos superar e mais do que isso, de pensar de como fazer essa revolução nas comunicações. Embora sabemos que o poder econômico ele é muito significativo, muito forte, mas nós temos a nossa história e a nossa memória. Então, a gente não vai abrir mão delas. Então, nós vamos até onde for possível, mas nós vamos. Então, obrigado. Tá? Obrigado aos colegas. E estamos juntos. Vamos para a próxima. Next. Ok, isso aí. Mônica, as suas despedidas, você tem a palavra. Angélica, Analéia, Luiz Paulo, Marcos, e todos os outros que eu não estou vendo aqui na minha telinha, mas agradeço pelas perguntas, agradeço pelo convite. Foi uma honra muito grande, né, participar aqui dessa discussão, né, contribuir, porque eu digo que as minhas participações em lugares, né, como esse, a ABI, a OAB, o CREAS, né, onde os profissionais, quando se formam, né, tem esse lugar, né, CRP, que é dos psicólogos, está dentro desses lugares. Para estar falando para os profissionais dessas áreas é de uma importância enorme, né, porque é dali que saem todos eles para estarem em diversos outros lugares. Mas ali é o porto seguro. Então, é muito importante, né? Eu sei que a ABI é isso, ainda tem muito que aprender, né, nessa questão racial, eu sei, tem sim, mas também não posso negar que muitos já avançou, né? Só a gente está hoje aí discutindo que essa coisa, é assim que eu chamo ele, né, que é esse presidente, sei lá de quem, a gente botar em pauta, botar no prato sobre a discussão sobre as fake news, e a gente ter avançado tanto, né, ter chego mesmo na discussão que vem dele, que veio de núcleos construídos por ele, isso para nós foi muito bom. Então, assim, a gente conseguiu avançar, a gente tem muita coisa aí que a mídia já fala, já mostra, né? Mas acho que precisa de muito mais. A gente, de fato, precisa de prioridade. Prioridade para continuarmos vivos, porque quem construiu esse país, quem construiu todo esse pilar, fomos nós, com o nosso sangue, com os nossos braços. Então, nós merecemos, mais do que nunca, esse reconhecimento e ocupar esses espaços que é nosso. Não é favor, é direito. Então, muito obrigada. A luta continua, né? Me deixando ou não deixando, eu vou continuar na luta. Valeu, gente, e até a próxima, que essa próxima seja bem breve. Obrigado. Muito obrigado a você. Lembrando aos telenautas, né, que nós conversamos aqui com a Mônica Cunha, técnica em educação antirracista, defensora de direitos humanos, cofundadora do Movimento Moleque, integrante da Coalizão Negra por Direitos e também da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a Comissão de Igualdade Racial do Movimento ABI Luta pela Democracia, está desenvolvendo uma série de programas de entrevistas com especialistas em diversas áreas, em diversos segmentos, não só jornalistas, para trazer para a ABI, para os 600 sócios da ABI hoje, para os mais de 30 mil jornalistas existentes no Brasil hoje, uma visão apropriada que a ABI precisa ter sobre esse tema da igualdade racial.
O trabalho só está começando, temos muito a fazer ainda pela frente. Vamos eleger a chapa Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice e dar continuidade a esse trabalho. Espero encontrar com você, Mônica, no auditório, no 9º andar da ABI, para fazer uma palestra, um grande seminário, enfim, para trazer toda essa sua força e toda a sua energia e toda a sua experiência dolorosa, mas, acima de tudo, uma experiência que nos abre caminhos para o que aconteceu com você não aconteça mais com ninguém, com nenhum jovem, com nenhuma criança. Então, eu agradeço a participação de todos, muito obrigado e até o próximo programa.